Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre curiosidades e diversão. Existem alguns acontecimentos históricos e misteriosos que talvez nunca sejam resolvidos. Às vezes, isso ocorre porque o material escavado que era relevante foi perdido ou o sítio arqueológico foi destruído. Outras vezes, porque é improvável que novas evidências sejam apresentadas ou são muito vagas para conseguirem um resultado definitivo. A falta de respostas apenas torna esses enigmas mais intrigantes. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro das novidades. Aqui estão 10 acontecimentos históricos que talvez nunca tenham explicações definitivas e concretas. Quem foi Jack o Estripador? Em 1888, uma pessoa que ficou conhecida como Jack o Estripador matou pelo menos 5 mulheres em Londres, mutilando seus corpos. Várias cartas, supostamente do estripador, foram enviadas à polícia para insultar os oficiais em busca do estripador. Se algum deles foi realmente escrito pelo estripador, é uma questão de debate entre os estudiosos. O nome Jack o Estripador vem dessas cartas. Um livro recente sugeriu que uma mulher chamada Lizzie Williams era a estripadora, embora outros especialistas do Reaper duvidassem disso. Parece improvável que a verdadeira identidade do estripador seja conhecida com certeza, pois até os dias de hoje sua identidade permanece oculta. 9. O túmulo perdido de Cleópatra. Escritores antigos afirmam que Cleópatra e seu amante Marco Antônio foram enterrados juntos no ano 30 a.C. Segundo o escritor Plutarco, 45 a 120 d.C., escreveu que a tumba estava localizada perto de um templo de Ísis, uma deusa egípcia, e era um monumento sublime e belo, contendo tesouros feitos de ouro, prata, esmeraldas, pérolas, ébano e marfim. A localização da tumba permanece um mistério. Em 2010, o ex-ministro de Antiguidades do Egito, Zahi Hawass, realizou escavações em um local perto de Alexandria, agora chamado Taposiris Magna, que contém vários túmulos que datam da época em que Cleópatra governava o Egito. Embora muitas descobertas arqueológicas interessantes tenham sido feitas, o túmulo de Cleópatra não estava entre elas, relatou Hawass em uma série de comunicados à imprensa. Arqueólogos notaram que mesmo que a tumba de Cleópatra exista até hoje, ela pode ter sido saqueada e por isso não identificada. 8. Os mistérios da Mona Lisa. Durante o século passado, foi proposto que Mona Lisa fosse uma pessoa nobre da época, como a Isabella d'Este, Marquesa de Mantua, ou Constanza d'Ávolos, Duquesa de Francavilla. Outros olharam para aquele rosto inquietante e viram o rosto de um homem, o próprio Leonardo da Vinci, ou o homem que foi durante 20 anos seu assistente, Gian Giacomo Caprotti. Atualmente, a maioria dos especialistas concorda que a Mona Lisa é um retrato de Lisa Gherardini de Giocondo, esposa de um comerciante de seda florentino chamado Francesco de Giocondo. Daí o nome pelo qual ela é conhecida na Itália e na França, La Gioconda ou La Jaconde.
mas até o momento não há um consenso definitivo a respeito sobre quem foi Mona Lisa. Parece que os mistérios e teorias sobre o quadro não param de surgir. Em 2010, Silvano Vincenti, presidente do Comitê Nacional para o Patrimônio Cultural da Itália, afirmou ter discernido letras minuciosamente pintadas nos olhos de Mona Lisa, que são L e V, as iniciais de Leonardo da Vinci, no olho direito e talvez C, E ou B no olho esquerdo. O Louvre respondeu que as letras de Vincenti eram simplesmente rachaduras microscópicas na pintura. Sete. A cidade de Atlântida realmente existiu? Muitas são as histórias ou lendas sobre a existência de Atlântida. A mais famosa se refere à história escrita por Platão. No quarto século a.C., o filósofo grego Platão contou a história de uma terra chamada Atlântida, que existia no Oceano Atlântico e supostamente conquistou grande parte da Europa e da África em tempos pré-históricos. Alguns pesquisadores especularam que a lenda poderia ter sido inspirada, em parte, por eventos reais que aconteceram na história da Grécia Antiga. Uma possibilidade é que a civilização minoica, como é agora chamada, que floresceu na ilha de Creta até cerca de 1400 a.C. Isso poderia ter inspirado a história da Atlântida. Outra história que se refere à Atlântida diz que a cidade teve início em 100.000 a.C. e estava localizada não em uma ilha, mas em um imenso continente no Oceano Atlântico, que se estendia desde a Groenlândia até o norte do Brasil. A destruição ocorreu por causas naturais em apenas uma noite, afundando-se no mar, restando apenas as partes mais elevadas que hoje corresponde às ilhas de Açores. É improvável que esse debate seja totalmente resolvido. 6. O tesouro do pergaminho de cobre. Outro ponto do tesouro que provavelmente nunca será resolvido é talvez o mais antigo. Em 1952, um pergaminho de cobre foi encontrado por arqueólogos em uma caverna, juntamente com outros manuscritos do Mar Morto, no local de Qumran. O pergaminho registra uma vasta quantidade de ouro e prata ocultos. Ele remonta a mais de 1900 anos, em uma época em que o Império Romano controlava a área de Qumran. Devido às revoltas contra os romanos, os pesquisadores acreditam que o tesouro estava oculto para impedir sua captura pelas forças romanas. Se o tesouro é real, onde exatamente ele estava oculto? Se foi encontrado ou se ainda existe hoje, são apenas especulações. Cinco. Os jardins suspensos da Babilônia eram reais? Escritores antigos descrevem uma série fantástica de jardins construídos na antiga cidade da Babilônia, no atual Iraque. Não está claro quando esses jardins foram construídos. Até agora, os arqueólogos que escavaram a Babilônia não conseguiram encontrar os restos de um jardim que atende a essa descrição. Isso deixou os arqueólogos com uma pergunta: os jardins suspensos realmente existiram? Nas últimas 2 décadas, tanto a Babilônia quanto a Nínive sofreram danos causados por guerras e saques, e parece improvável que esse mistério seja resolvido por completo. 4. Qual é o destino da Arca da Aliança?
Em 587 a.C., um exército babilônico sob o comando do rei Nabucodonosor II conquistou Jerusalém, saqueando a cidade, destruindo o primeiro templo, também conhecido como Templo do Rei Salomão, um edifício usado pelo povo judeu para adorar a Deus. Esse templo continha a Arca da Aliança, que carregava as tábuas que registravam os 10 mandamentos. O destino da arca não é claro. Fontes antigas indicam que a arca foi levada para a Babilônia ou escondida antes de a cidade ser capturada. Também é possível que a arca tenha sido destruída durante o saque da cidade. De qualquer forma, a localização da arca é desconhecida. Desde o desaparecimento, várias histórias e lendas sobre o destino da arca foram contadas. Uma dessas histórias sugere que a arca finalmente chegou à Etiópia, onde é mantida hoje. Outra história diz que a arca estava divinamente escondida e não aparecerá até que o Messias chegue. 3. As luzes de Fênix. As luzes de Fênix, como ficou conhecido, foram uma série de fenômenos ópticos avistados por milhares de pessoas que ocorreu nos céus dos estados de Arizona e Nevada, nos Estados Unidos, e no estado mexicano de Sonora, no dia 13 de março de 1997. As pessoas ficaram espantadas quando o que parecia ser uma gigantesca nave alienígena pairou sobre a cidade sem produzir som, chamando a atenção da mídia local e nacional e também do governador. Houve 2 eventos distintos envolvidos no incidente. Uma formação triangular de luzes que passou por cima do estado e uma série de luzes fixas vista na área de Fênix. A Força Aérea dos Estados Unidos identificou o segundo grupo de luzes como foguetes de aviões A-10 Thunderbolt que estavam em exercício de treinamento no sudoeste do Arizona. O governador na época, Five Symington, foi uma das testemunhas do incidente e mais tarde chamou o objeto de sobrenatural. No entanto, até hoje não ficou bem claro, com perdão do trocadilho, se as luzes eram de origem militar ou de naves extraterrestres. Dois. Quem matou JFK? Este é provavelmente o maior mistério da história americana que provavelmente nunca será resolvido. Em 22 de novembro de 1963, o presidente John F. Kennedy foi baleado em Dallas por Lee Harvey Oswald, embora alguns especulem que ele não foi o único a atirar. Em 24 de novembro de 1963, antes que Oswald pudesse ser julgado, ele foi morto a tiros pelo proprietário do clube noturno Jack Ruby. A motivação declarada de Ruby era poupar Jacqueline Kennedy da derrota de Oswald voltando ao julgamento. No entanto, há ainda um número significativo de historiadores profissionais, juntamente com muitos amadores, que não concordam com essa explicação e desde a morte de JFK, inúmeras explicações alternativas foram apresentadas por historiadores e amadores. Dado que é improvável que novas evidências significativas apareçam, um consenso entre todos provavelmente nunca será alcançado. 1. Como era Jesus realmente? Os primeiros evangelhos que existem datam do 2º século, quase 100 anos depois da vida de Jesus. A ausência de texto sobre a sobrevivência do primeiro dia de Jesus deixa os estudiosos da Bíblia com várias perguntas. Quando os evangelhos foram escritos? Quantas pessoas realmente participaram? Como era Jesus na vida real? As investigações arqueológicas de Nazaré, na cidade natal de Jesus, revelam-se mais sobre o ambiente em que ele cresceu,
Mais tarde, este local venerado foi considerado como sendo a casa em que Jesus cresceu, mas se for realmente a casa de Jesus, isso ainda não foi totalmente confirmado. Faltam pesquisas mais detalhadas, pois os estudos são insuficientes e é improvável que eles informam como Jesus realmente era em sua época. Aqui você encontra novidades em tecnologias, curiosidades e diversão. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você ser avisado sobre os lançamentos dos novos vídeos. Obrigado a todos por assistirem e até o próximo vídeo.